alguns minutos, dá para a gente fazer um balanço aí da entrevista do doutor Silvio Mendes. Vou começar com o Ezequiel aí, um balanço rápido aí, porque tem pouco tempo, do Ezequiel, Natan e João Magalhães. Ezequiel, seu balanço aí do que falou, 45 minutos, 50 minutos de entrevista com o doutor Silvio Mendes, vários assuntos foram abordados. Informações reveladoras, não é, Douglas? O prefeito Silvio Mendes, principalmente em razão de como foi encontrada a Prefeitura de Teresina agora no dia 1º de janeiro deste ano e agora um pouco mais de 3 meses, 100 dias à frente da gestão, o que pôde ser feito até o presente momento. A Silvio Mendes não fez grande alarde em razão de grandes mudanças nesses 3 primeiros meses, até porque, como foi encontrado, segundo as informações dos próprios interlocutores do Palácio da Cidade, como foi encontrada uma prefeitura em terra arrasada, não seria, então, possível fazer grandes alterações na Prefeitura de Teresina, na gestão pública da cidade, em pouco menos de 3 meses. Então, nesse exato momento, Silvio Mendes informou que a Prefeitura da capital vai ter uma sobrevida nas suas contas, nas suas finanças, ou seja, na reorganização, nesse reordenamento da Prefeitura internamente até o mês de dezembro deste ano de 2025. Aí ele destacou diversos assuntos, principalmente a questão do transporte público, que, dentre os outros setores onde a gente já observa assim, mudanças significativas, principalmente na questão da saúde, hoje o transporte público sim ainda enfrenta essa grave crise, problemas então que ainda está sendo estudado e sanado, tão tal que o prefeito Silvio Mendes informou que novos planos estão sendo modificados, até porque para trazer de volta a confiabilidade do teresinense ao transporte público da capital, para que realmente o dinheiro seja também investido nesse setor através dos teresinenses, e aí sim a gente vai observar novas mudanças. Mas aí, como ele destacou, Douglas, são mudanças pontuais sim que a gente já observa nesses 3 primeiros meses, mas realmente um balanço geral somente em dezembro, no final do ano. João, um outro ponto, saúde, por exemplo. Ele disse, olha, ainda existem falhas, assim, lacunas em alguns UBS, UPAs, enfim, hospitais, mas foi feita uma compra emergencial, um contrato emergencial para a compra de medicamentos. Ele revelou que outro contrato emergencial vai ser feito no valor de 50 milhões de reais, que é um contrato para suprir as necessidades até a realização do contrato definitivo de 5 anos, que é um contrato bilionário, ele disse. Foi resolvida a questão, mas tem muita coisa para ser resolvida ainda, e ele pediu mais uma paciência, mas assim, do caos que estava, a saúde saiu do caos que estava. E aí ele falou também que não conseguiu nenhum resultado com a reunião da bancada federal sobre o HUT, mas que ficou acertado que técnicos do Ministério da Saúde viriam para cá para em seguida buscar uma solução. Isso mesmo, Douglas. Acredito que é a área mais sensível da gestão. A gente tem o transporte público, que certamente enfrenta a maior crise e é de mais difícil solução, e a saúde, que é a área mais sensível, obviamente, porque o cidadão procura a saúde, né, a rede municipal de saúde, quando está, de fato, precisando de uma resposta rápida. E aí o prefeito ressalta a questão da quantidade de profissionais que foram chamados, inclusive via concurso público, o concurso tinha sido realizado, mas uma primeira leva, vamos dizer assim, de profissionais, tanto de nível médio quanto de nível superior, nível técnico, já estão atuando e fortalecendo a rede municipal de saúde. A questão dos medicamentos, aparentemente solucionada por meio de contrato emergencial, demanda um tempo até que isso seja resolvido de forma efetiva. Há uma previsão, né, para que se convoque mais concursados, né, em breve, fazendo com que a rede tenha uma ampliação no número de servidores. Diria que, de fato, a área da saúde, por ser a mais sensível, acredito que, se a gente comparar com o finalzinho do ano passado, a gente tem um aumento significativo, né, uma melhoria na qualidade da prestação de serviço, mas o próprio prefeito reconhece que muito ainda precisa ser feito, que a gente espera e torce para que seja feito, pelo menos até ainda nesse primeiro semestre do ano. Natan, outro ponto que foi tocado pelo prefeito Silvio Mendes, a questão do transporte público, o João falou agora há pouco. Ele disse que o planejamento foi feito, mais ou menos, não 100%, mas está quase pronto todo o planejamento. Agora, tem que rever uma série de coisas. A questão do débito alegado pelas empresas, que chega a 150 milhões de reais, ele disse que no máximo é de 50 milhões. Está judicializado esse débito. Ele reconhece o subsídio que tem que ser dado, porque houve uma perda de usuários ao longo do tempo, e aí, com esse trabalho, é importante retomar esses usuários, chegou a ser 60%
a cada 100 pessoas que utilizavam um transporte, qualquer transporte para se locomover, 60 usavam o transporte coletivo. E ele disse que tem que ser retomado isso gradativamente, mas também com a ajuda dos ônibus. O prefeito ele tem destacado... Ele disse que hoje já tem uma previsibilidade, exige o horário de saída, o horário de chegada, para que o usuário tenha uma ideia de que hora sai de casa, para não ficar essa coisa sem... Inclusive, o prefeito tem colocado como uma condição para a continuidade desse subsídio o cumprimento das ordens de serviço, né, que as empresas de transporte, de fato, ofertem os ônibus. E, acima de tudo, acho que o grande desafio aí que o prefeito Silvio Mendes tem no que diz respeito ao transporte é trazer de volta o usuário, né, que perdeu a confiança totalmente no transporte coletivo. O usuário do transporte coletivo hoje buscou outras alternativas, né? Quem tem condição comprou um transporte próprio, um carro, uma moto, buscou os aplicativos, né? As motos de aplicativo, os carros de aplicativo, o ligeirinho, enfim, o teresinense perdeu a confiança no transporte coletivo e isso é fato com os dados que foram apresentados pelo prefeito Silvio Mendes. O grande desafio é fazer que essa confiança retorne, que os usuários voltem ao sistema para trazer de volta o equilíbrio para o transporte público da capital. O prefeito está consciente dessa realidade e diz que vai trabalhar para mudá-la.